Fala comigo, torcedor vascaíno, sou eu, Bruno Coelho. Estou aqui no canal Na Torcida Vascaínos para falar para você sobre Evangelos Marinax. O grego irá falar nesta terça-feira, em uma super entrevista, qual será o clube brasileiro que ele irá comprar. Será que é o Vasco? Será que é outro clube? Iremos trazer mais informações sobre isso, os prováveis clubes neste páreo, além de um vídeo em português dessa super entrevista. Já que estamos falando em bilionário, milionário e dinheiro, vamos falar também de um dinheiro que está para pingar no Vasco. Você está sabendo que pode pingar 18 milhões de reais no Vasco? E se não pingar, qual deve ser o destino de Luco Orediano? Nós vamos te revelar. Ainda vamos falar do primeiro tripulante da tão esperada barca que está sendo montada lá em São Januário. E quem mais você acha que pode deixar o clube? Quero saber de você. Também vamos falar sobre a possível primeira contratação do Vasco para 2025. A tabela do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco garantiu a permanência para o próximo campeonato, pro próximo ano, Brasileirão 2025 Série A. E o nosso último desafio do ano. Será que o Vasco vai conseguir essa vaga na Sul-Americana? Segura, não tira daí não, e a gente volta já já. Bora! Bom dia, torcedor vascaíno. Nesse dia 2 de dezembro de 2024, quero te agradecer por estar aqui conosco mais uma vez. Se você está vindo aqui, caiu de paraquedas pela primeira vez, foi recomendado para você esse vídeo, a gente também te agradece muito. Se for na busca, a gente agradece ainda mais. Mas bora, vem aqui, ó, clique embaixo no se inscrever, marque todas as notificações para você receber todos os vídeos que a gente sobe em nosso canal. Vai lá, curta, comente, compartilhe. Você também que já é inscrito, dá essa moral pra gente que a gente agradece demais. E a gente vai agora como? Vamos de notícia. Porque terminou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficou ruim pra gente, pessoal, porque ó, o Vasco empatou em 2-2 contra o Atlético Goianiense em São Januário. Foi horrível. Mas a rodada também não ajudou a gente, né? Infelizmente não foi boa pra gente. Aqui não interferiu pra gente, Botafogo ganhou de 3-1 o Palmeiras fora de casa. Faísca aí, que também foi campeão da Copa Libertadores, tá buscando ainda o Campeonato Brasileiro. O Cuiabá perdeu para o Bahia em casa. O Cuiabá já rebaixado, né? A gente perdeu para um time já rebaixado. Perdeu não, empatou com um time já rebaixado, né? Atlético Goianiense. O Império do Mal ganhou do Inter fora de casa. O Red Bull Bragantino, o RB Bragantino, empatou com o Cruzeiro. Alô, Diniz, tá complicado, hein, parceiro? Me ajuda, hein? E o Atlético Mineiro? Usou o time de reservas e tomou uma chapuletada do Juventude em casa. 3-2 lá pro Juventude. O Corinthians, o Itaquerense da vida lá, ó, ganhou de 4-2 do Criciúma. Teve confusão no estádio e foi complicado lá também. Mas os caras passaram a gente já na rodada passada. O Grêmio ganhou de 2-1. O São Paulo, os tricolores se enfrentaram lá em Porto Alegre e foi mais uma vitória do Grêmio, que também passou a nossa classificação, nos passou na classificação. E outro que nos passou, vitória da Bahia, ganhou em casa o Fortaleza. E para fechar essa rodada, o Ventania, mais conhecido como Furacão, empatou com o Flu-C lá em Curitiba. E a tabela do campeonato está ficando desta forma. Ó. Botafogo em primeiro com 73, Palmeiras em segundo com 70, Império do Mal com 66, já não chega mais, a disputa praticamente entre Palmeiras e Botafogo, que já tiveram encontro, confronto direto na rodada que se findou agora, né? Inter em quarto, Fortaleza em quinto, São Paulo em sexto, Bahia em sétimo, os Coringa lá em oitavo, Cruzeiro em nono, Vitória em décimo, que era a nossa posição até esta rodada, né? Grêmio em 11º e a gente lá em 12º. O Vasco está confirmado matematicamente na Série A de 2025. Com o empate do Red Bull Bragantino com o Cruzeiro, o Vasco não tem mais como ser alcançado pelos times da zona de rebaixamento. Mesmo que o Massa Bruta e o Criciúma empatem em um número de pontos, não conseguem passar o Gigante da Colina por conta do número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Foco total é garantir uma vaga na Sul-Americana para a próxima temporada. Isso aqui o Léo criou isso aqui, ó. Jogou ali. Olha a nossa sequência de jogos, cara. Foram 4 derrotas em 5 jogos. Você acha que isso aqui tá ruim? Você acha que tá ruim? Não, porque tá bem pior que isso aí. Porque o Vasco, segundo tá lá no SofaScore. Ah, lembrando, segue a gente lá no X, @nt_vascaínos. Também, ó, pessoal do SofaScore, lá no @SofaScoreBR, postou o seguinte, ó, o Vasco venceu apenas dois dos seus últimos 15 jogos.
Em 15 jogos, só 2 vitórias. Não é possível. Em 15 jogos foram 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. 24,4% de aproveitamento. 13 gols pró, 13 gols marcados. E o dobro, 26 gols sofridos. 26 grandes chances e 40 grandes chances perdidas. 165 finalizações, 232 finalizações sofridas, 46% de posse de bola. Nosso time caiu muito de produção e complicou muito o nosso resultado, o nosso placar, a nossa tabela. E eu quero saber de você. Você está animado para os 2 últimos jogos do campeonato? Porque será aqui, ó, quarta-feira, dia 4 de dezembro, e no domingo, o último jogo do campeonato, dia 8 de dezembro. Porque a gente postou também no nosso X que o Vasco tinha publicado essa tabela aqui do campeonato, que dia 4, às 19 horas, será o jogo da 37ª rodada contra o Atlético Mineiro em São Januário. Atlético Mineiro que vem mordido, porque já foi vice na Copa do Brasil, foi vice também na Libertadores agora pro Galo. Ou pro Galo não, perdão, pro Botafogo lá pro Faísca. Faísca de General Severiano. A gente tem uma simpatia pelo Atlético Mineiro e tal, mas eu particularmente estou muito chateado com eles depois que eles se juntaram com o Império do Mal e a dona CBF para fazer o que fizeram com a gente, com a mudança dos jogos, né? Por causa de data FIFA. Ninguém merece. Mas, vida que segue, a gente tem que pensar no próximo ano, 2025, e a gente já está pensando em novos jogadores, saída de alguns que estão aqui conosco. Eu quero saber de você, torcedor vascaíno, sobre essa possível barca, porque já tem um tripulante, tá? Ele, Robert Rojas. Ele mesmo retornará ao River Plate no final do ano. Ele está por empréstimo no Vasco e seu empréstimo termina em dezembro. E o Vasco não exercerá a opção de compra. É muito provável que se procure um clube para ele. Quer dizer, não vai nem ser aproveitado, provavelmente, pelo River Plate. O paraguaio que era muito querido, sempre foi muito querido pelos Dias, que foi indicado pelo Ramon Dias. Chegou aqui, nem com ele estava sendo titular. Então, e por falar em elenco, por falar em barca, eu quero saber de você, quem que você vai pôr nessa barca de agora. Porque temos os goleiros do Vasco no elenco do time principal. Léo Jardim, Keiler, Pablo e Felipe Gabriel. Você botaria o Léo Jardim nessa barca? O Keiler, o Pablo, o Felipe Gabriel? Emprestaria algum desses jogadores? O goleiro Keiler, é ele mesmo. Dos laterais direitos, a gente já pode anular aqui, ó. Rojas não vai estar. Então, Rojas, obrigado, você não, pode sair. Já vai entrar na barca. Puma Rodrigues. Você permaneceria com Puma Rodrigues no elenco para 2025? E o PH? Você permaneceria com o PH? Porque esses dois alternaram bastante durante o campeonato, né? O Puma agora, por último, vinha atuando como ponta direita. Alguns jogos ele foi bem. Mas fica aquela dúvida, né? Contrataria outro jogador? Traria alguém de fora? Usaria ele como ponta, como lateral? E como zagueiro? Quero saber de você, torcedor. Léo, conhecido também como Léo Pelé. Você manteria ele para 2025? Negociaria, emprestaria, faria o quê? E o zagueiro Michael? Lembrando que o zagueiro Michael tem uma cláusula de renovação automática, foi muito discutida quando ele teve prestes a sair para o Vitória, enfim. Outra discussão aí. João Vitor, você também emprestaria? Muitos dizem que ele é o melhor zagueiro do elenco. Quero saber de você, torcedor. Permaneceria com ele ou não? Lincoln, jovem zagueiro Lincoln está se recuperando de entorse. Tá aí, teve bem. No jogo de ida contra o Internacional em Porto Alegre, fez o gol. Se não falo memória, o gol do empate do Vasco, gol de cabeça. E Luiz Gustavo, que foi cotado para ser titular nesse último jogo contra o Atlético Goianiense em São Januário, mas acabou não entrando. Quero saber de você, que dos zagueiros, você deixaria alguém? Emprestaria alguém? Venderia alguém? Quero saber de você, torcedor. E lateral esquerdo, Lucas Piton. Já foi unanimidade dentro de São Januário. O pessoal brincava, né? Piton não cruza, Piton faz amor. Só que atualmente está complicado, Piton. Me ajuda a te ajudar. Porque alguns já têm pedido a saída do Piton, a venda, porque ele é muito bem cotado, até foi cotado no passado para a seleção italiana, que ele tem dupla cidadania também, é cidadão italiano, então tem mercado na Europa, passaportezinho vermelho, se não falar a memória, e isso aí, quero saber de você. Piton, fica, Piton vai, Piton tem que ter mais oportunidades, e aí, torcedor? E ele aqui, ó, Vitor Luiz, você concorda com a permanência dele? Quer que ele seja emprestado? Porque eu já ouvi o torcedor falar que prefere o Vitor Luiz, que ele é mais equilibrado, mais constante, ele tem uma fase defensiva melhor. E aí, torcedor? E o nosso garoto da base, o Leandrinho, que o último jogo não entrou tão bem, mas quando joga apoiando bem, joga bem como ala, e tá em fase de formação ainda, né? Quero saber de você, torcedor. Lateral esquerdo, deixa alguém? E agora, rapaz? Volantes, Juan Sforza,
Permanece com esforço, empresta. Lembrando que o jogador argentino já demonstrou interesse de permanecer no Vasco, quer ser aproveitado para os próximos anos. E quero saber de você, torcedor. Você, se fosse o técnico do Vasco nesse momento, avalizaria a permanência dele? E esse aqui, José Souza, o cria da colina que veio aqui juntamente com o Coutinho e Alex Teixeira, se reencontraram aqui no Vasco e neste ano, infelizmente, Souza não rendeu tão bem. Você, torcedor, concordaria com a permanência do Souza? Lembrando que já tem sido cogitada a possibilidade, pelo que foi veiculado, até o próprio Souza está pensando em jogar como zagueiro. Você acha que ele caberia aqui como zagueiro? Ou o Vasco teria que contratar alguém? Mas falando da posição de volante, vamos falar da volância. Souza, você permaneceria com Souza no Vasco? Mandaria embora, emprestaria? Hugo Moura, que chegou do Atlético Paranaense, falhou já no primeiro jogo, mas deu a volta por cima, tem oscilado entre banco, titularidade. Quero saber de você, torcedor. Manteria Hugo Moura? E Lucas Eduardo, o jovem que está alternando entre profissional e sub-20, neste ano estoura a idade e ano que vem não poderá jogar mais nos juniores. Você emprestaria o jogador para pegar rodagem, bagagem, aproveitaria no elenco principal? O que você faria, torcedor? E este aqui, chegou muito criticado, que veio da reserva do Náutico, um garoto novo também, apesar de não ter feito base no Vasco, Matheus Cocão. Pelos números, vem sendo o melhor volante do Vasco. Você mantém o Cocão no elenco? O Cocão serve de banco para o próximo ano, o Cocão tem que ser emprestado, tem que ser vendido. Lembrando também que alguns clubes europeus estavam sondando já o Cocão, nosso querido Coconut, Matheus Carvalho. Meio-campistas. Agora é outra fase complicadora aqui. Porque temos o menino Couto, Felipe Coutinho. Você, torcedor, acha que o Coutinho precisa de ritmo, não precisa, tá mal, o futebol dele já acabou? Que tem ouvido muito disso. Torcedores criticando, falando que não dá mais. Eu, particularmente, acho que ele precisa de um elenco mais robusto, precisa estar mais enquadrado, fazer uma pré-temporada inteira. Acredito que ele vai render no próximo ano. Quero saber também a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Nosso Estrela, vou pular o Estrela aqui porque acredito que seja uma unanimidade, porque é um garoto novo, enquanto esteve bem fisicamente, que ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho, ele foi bem fisicamente e representou ali. Fez gol, deu passe, brigou no meio campo. Eu, particularmente, aprovo a permanência do Estrela. Nem que emprestar não, permanecer no elenco mesmo. E esse homem aqui, Maxime Domingues, que jogo passado fez um gol, entrou bem na partida, mas eu quero saber de você. Empresta? Vende? Quero saber, torcedor, me dá a sua opinião. Jair, que tá voltando de lesão também, tem contrato estendido aí, vou nem entrar muito mérito aí. Payet, Dimitri Payet. Payet, não é isso, Fabinho? Me lembra? Payet, permanece, vai embora? Salário alto? Quero saber de você. Tem torcedores falando aí que dá pra pegar o salário do Payet e pagar o salário de outros dois jogadores. Eu, particularmente, gosto do Payet, mas quero saber sua opinião. Paulinho também, não vou falar não, que é unanimidade. Este aqui. Pablo Galdames. Você, torcedor, simpatiza? Ele é brutal pra você também? Deixe seus comentários aí, ó. Quero saber, Galdames. Emprestado? Tem que ser vendido? Permanece no Vasco? E nosso JP também, que é um garoto da base que muitos criticam, mas está em fase de formação. Vou pular o JP também, tá bom? Vamos lá. Atacantes. Aqui também complica, hein? Vamos lá. O Jean David, chileno, que veio e assim que veio já foi convocado para a seleção. Quero saber de você, Jean David. Permanece, vai embora, tem que ter mais oportunidade, não tem? Alex Teixeira, que no jogo passado entrou bem, fez um gol, deu uma assistência, e segundo tinham dito há algum tempo aí, o cara vinha treinando bem nos coletivos, né? Será que é isso? Será que não é? Ainda assim, você queria no elenco para o próximo ano, para 2025? Permanece, não permanece? Encerra o contrato, faz um acordo amigável? Quero saber de você, torcedor. E este outro aqui é Emerson Rodrigues. Muitos criticam, dizem que ele é voluntarioso, que vai para cima, que é um jogador que tenha coragem, mas muitos falam que ele não deveria estar no Vasco, que tem outros jogadores que podem ser aproveitados. Esse homem aqui já vai permanecer para o ano que vem, que é o David, o DVD. Estourou o joelho, o Vasco estourou o número de jogos que precisava para ele renovar automaticamente, então ele já está no Vasco para 2025. Mas aí eu quero saber de você, empresta, não empresta? Vender, acho difícil, né? Emprestar também é difícil, né? Que machucou o joelho. Mas quero saber a sua opinião. Outro machucado que passou por cirurgia, Adson. Quero saber de você. Permanece? Não permanece? Rossi. Não tem entrado, entrou um jogo recentemente, ninguém entendeu nada. Se não fala a memória, foi na Copa do Brasil. E muitos ainda estão criticando a atual postura até do Rossi fora de campo. Mas, a vida particular do cara, eu não me meto desde que não interfira dentro de campo.
Ryan, o pessoal tá querendo ele na Europa lá, pretendido por alguns clubes. Até o Textor também tá de olho no nosso querido garoto da base aí, nossa joia da base, o menino Ryan. E nosso Verratti também, quero saber de você. Verratti, permanece no Vasco? Não permanece? Pablo Verratti, para muitos, até pouco tempo era uma unanimidade. Hoje, ele já tem sido criticado por muitos torcedores e até analistas de futebol. O senhor Ramon Dias, a família Dias, está querendo ele lá. Eu não quero que ele vá, não. Para mim, ele fica aqui, encerra aqui, ele precisa de um time que dê condições a ele dele jogar. E um garoto que está da base também, que está aí jogando, que na minha opinião precisa de mais ritmo também, é GB. Mas eu quero saber de você. GB permanece? GB vai embora? GB emprestado? Porque além de todos esses aqui, tem um jogador que está no elenco, está sendo aproveitado, que é o do Sub-20, que tem um contrato até o final deste ano. O jogador é esse, ó, Maxwell Alegria. Conforme a apuração do NTV e NTCash, nós que lançamos, tá? Lá no @NT_Vascaínos. O contrato do atacante Alegria se encerra no final deste ano, mas o Vasco pode renovar o empréstimo por mais 6 meses junto e depois exercer a opção de compra do atleta. O atleta pertence ao Nova Iguaçu. Lembrando que o Vasco tem uma ótima relação com o Nova Iguaçu. Recentemente o Vasco vendeu o Marlon Gomes, que veio do Nova Iguaçu também, das categorias de base do Nova Iguaçu. E eu particularmente gosto muito do Alegria. Acompanho na base desde a época que estava no Nova Iguaçu. Já jogando, antes de jogar no profissional, que ano passado ele jogou no Carioca. Mas eu gosto do futebol da Alegria. Acho que ele precisa de mais ritmo, mais confiança, que o garoto tem muito a poder nos dar em alegria, sem querer usar do trocadilho. Porque, falar em alegria, um que nos deixou com muita tristeza e está com possibilidade de negociação, é um outro jovem garoto, um argentino, Luca Orediano, porque 18 milhões nos cofres do Vasco hoje, será que é possível? Você não está sabendo? Lá no nosso X e também no nosso Instagram, a gente subiu essa matéria aqui, ó. Ontem, domingo, dia 1º, encerrou-se o prazo de pagamento para o Cincinnati exercer a opção de compra do argentino Luca Orediano, emprestado pelo Vasco desde o começo deste ano. No entanto, como não houve expediente bancário, esse valor pode cair na conta do Cruz Maltino ainda hoje, segunda-feira, dia 2. O valor do passe foi fixado em 3 milhões de dólares. O dólar hoje está em torno de R$6, então dá em torno de 18 milhões de reais isso aqui, tá? O clube norte-americano, caso o clube norte-americano não efetue o pagamento, o Vasco poderá vender ou trazer o jogador de volta, pois o prazo de prioridade terminou no domingo. Quero saber de você, torcedor. Traria o Luca Orediano? Não traria? Ah, manda embora. Porque tem gente que não curte, né? Eu particularmente gosto do jogador também. Mas vai inchar o elenco? Não vai? Quem vai permanecer? Quem vai embora? Porque o Vasco está uma coisa séria. Porque dinheiro a gente está precisando. Porque com a venda dele serão 18 milhões. Também tem a questão do Palácio, que já falamos no vídeo da semana passada. E além de tudo isso, por falar em dinheiro, o homem está em alta dentro do Vasco. Sabe quem? Ele. Senhor Evangelos Marinax. E a gente subiu também no nosso X. Será que o Vasco é o clube com quem o grego negocia? Em entrevista à Sky Sports, Evangelos Marinax confirmou que está em negociações para aquisição de um clube no Brasil, conforme reportado na tarde de hoje pelo GE. Globo. No vídeo de divulgação da entrevista da TV inglesa, que vai ao ar nesta terça-feira, Marinax disse que, abre aspas, é preciso ser algo importante, algo grande. É importante lembrar que, recentemente, Pedrinho, presidente do Vasco, confirmou que possíveis interessados já mantinham conversas para investirem na SAF vascaína. Evangelos Marinax, que é um bilionário aí, que tem clube Nottingham Forest, Rio Ave e o Olympiacos, que é o seu clube do coração. E nesses clubes ele é muito bem quisto. E por falar ainda do Evangelos Marinax, apuração NTV e NTCast lá no nosso ex, @NT_Vascaíno. O grego virá para o Brasil. Segundo a apuração da nossa reportagem, o grego Evangelos Marinax virá para o Brasil em breve para continuar as negociações para a compra de um time brasileiro. E o Vasco é um dos favoritos. O magnata está esperando o diretor do Gaspar resolver algumas questões profissionais com o Arsenal. No caso, o vínculo empregatício que ele não resolveu totalmente. Para intensificar as tratativas com alguma equipe brasileira. O profissional será peça-chave nesta operação. Porque a gente está falando que o Vasco é um dos favoritos, mas vamos trazer para você aqui agora informações sobre SAF. Ó, o grego Evangelos Marinax falou publicamente que vai comprar um time brasileiro. Qual será esse clube? Vamos a uma informação fundamental sobre a lei da SAF, que pode nos dar um sinal. A agremiação que quiser virar SAF só pode transferir os ativos para a nova empresa até dezembro. Só poderá registrar a sociedade anônima na CBF até o último dia do ano anterior. Quer dizer, se até dezembro, o último dia do ano, até 31 de dezembro ali, né, mais ou menos,
Tem que ver quando que fecha a CBF lá para esses trâmites, mas é que pode fazer essa negociação. Portanto, os times só têm até o final deste mês para estar legalizado e jogar as competições de 2025. Quais são os times importantes que já são SAF no Brasil? Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Bahia. Atlético Mineiro acabou de ser comprado. Botafogo está bem com o Textor. Cruzeiro é gerido pelo Pedrinho, que é um apaixonado pela Raposa. O Fortaleza dificilmente será vendido neste ano. O Bahia é comandado pelo Grupo City. O Vasco parece ser o mais propício para esta operação. Está sem um investidor e procura um comprador. E por falar em comprador, dinheiro, vamos ver uma diferença que está tendo aí entre isso aí. Porque o pessoal está criticando que esse grego, medo de ser a nova 777, a 777 europeia. Vamos lá. Fazer uma comparação com o time que foi agora campeão da Libertadores. Porque o Textor e o Evangelho Marinax, quem tem a maior fortuna entre eles? Segundo o Lance lançou, é ótimo, ficou um trocadilho ótimo, cacofônico. Segundo o Lance trouxe informação do Evangelho Marinax e a fortuna do Textor. O Marinax é bilionário e já é dono de 3 clubes de futebol. Demonstrou interesse pelo Vasco. E vamos aqui, a fortuna do Textor. O norte-americano, dono da SAF do Botafogo, tem uma fortuna avaliada entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares, perdão. Dá cerca de 5,8 bilhões de reais a 8,7, cotação da época do lançamento dessa matéria aqui. Tá bom? E quero saber agora a do Marinax. Marinax tem em torno de 3,7 bilhões de dólares. Então, um pouco mais, né? Então, quero saber de você, torcedor. Vale a pena vir o Marinax? Não vale a pena vir o Marinax? Porque o Vascaíno tá sofrido, tá mal, não tá muito bem com isso aí. Tem essa questão da 777 que saiu deixando mágoa e é complicado. E a gente falou no começo do vídeo sobre o vídeo que teve no Marinax, que está sendo lançado agora nessa terça-feira, uma entrevista na Sky Sports. Vamos traçar para você aqui agora um pedacinho desse vídeo. Conhecendo Marinakis, o enigmático e misterioso proprietário do Nottingham Forest, a Sky Sports News passou 3 dias em sua cidade natal, Piraeus, onde tivemos acesso ao santuário interno de um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. Ele fala de forma clara sobre Edu e como capturar o diretor esportivo do Arsenal é uma medida de sua ambição. Eu absolutamente gostaria de cooperar com ele em um projeto global. Ouvimos sobre seu desejo inequívoco de tornar o Forest um concorrente perene na Europa. É realista pensar que você poderia competir regularmente com os grandes 6, sim. Marinakis fala sobre seus conflitos frequentes com as autoridades do futebol inglês e sua recusa em ficar em silêncio. Não tenho arrependimentos. Sempre que fomos amados, estamos certos. E ele confirma que está em negociações para comprar grande clube brasileiro para adicionar ao seu império no futebol. Precisa ser algo importante, algo grande. Encontro com Marinakis no Sky Sports a partir de terça-feira. E aí, torcedor? Quero saber de você. Chá Revelação. O que você acha? Estamos ansiosos para te contar. É o Vasco ou não é? Terça-feira, dia 3, lá no Sky Sports, a gente te espera e vamos ver se vai ser o Vasco ou não vai ser. Chá Revelação foi ótimo, o pessoal é muito criativo. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais esse vídeo aí do Na Torcida Vascaínos. Deixe seu comentário, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que a gente agradece pra caramba. Ó, beijão, fui. Love you, hein?